Amigos, o tema que Emmanuel nos traz para hoje é o de número 6 da obra Caminho, Verdade e Vida, obra que foi psicografada por Chico Xavier e que Emmanuel, enquanto autor espiritual, intitulou de Esforço e Oração. Emmanuel, em uma de suas encarnações, enquanto usou o nome de Frei Damião, ele fez uma observação muito curiosa. Ele dizia que os evangelhos de Jesus são tão ricos, mas tão ricos, que eles não deveriam ser estudados por capítulos, e sim por versículos. E foi como Emmanuel trabalhou com Chico Xavier, nessa existência de Chico, através de um simples versículo, explorar uma riqueza profunda, como o tema que nós temos esta noite, que casualmente ele está entre dois momentos tão maravilhosos, tão extraordinários da passagem de Jesus, que ele poderia passar desapercebido, até porque é uma passagem recorrente em todos os evangelhos. Emmanuel escolheu exatamente esse versículo 23 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, que nos diz: "E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só." Essa parte, meus amigos, essa passagem, esse versículo, ele está contido entre dois momentos em que nós somos obrigados a reconhecer que são maravilhosos e extraordinários de Jesus. E que nenhum de nós, 2000 anos depois, consegue fazer aquilo que ele fez. No primeiro deles, Jesus recebe uma notícia não muito boa. A morte de João Batista. Jesus gostava bastante de João Batista. E por conta disso resolve sair para um lugar mais distante para ficar um pouco a sós. Ocorre que as pessoas seguiam a Jesus e ao redor de onde ele estava, ao saberem da presença de Jesus, aquele povo foi saindo de suas aldeias distantes para conhecer. Queriam ouvir a Jesus, queriam falar com ele, queriam tocar em Jesus. E, inesperadamente, de repente, tinham ali mais de 5.000 pessoas. Jesus, tomado de uma compaixão ali, independentemente daquilo que era o sentimento dele, de uma tristeza relativa, nós sabemos que a tristeza de Jesus, nesse sentido, é relativa, mas atendeu aqueles enfermos, fez a preleção a eles, conversou com eles. Ocorre que aquele foi um evento que não tinha sido programado e acabou se estendendo um pouco além da conta, quando um dos discípulos de Jesus lhe conversa com ele dizendo que era melhor dispensar a multidão, porque aquelas pessoas eram de aldeias distantes e que precisavam voltar em tempo para poder comprar o seu alimento. Naquela época as coisas não ficavam fechadas à noite, então tinham que chegar enquanto o comércio estivesse aberto. Jesus então diz: não é necessário. Dá você a eles de comer. O discípulo, com 5.000 pessoas para alimentar, diz para Jesus: mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus então pede que ele levasse a ele aqueles pães e os peixes, o que ele certamente fez. Pediu ao povo que assentasse no chão para a refeição, tomou pelas mãos aquele alimento, ergueu seus olhos ao céu, abençoando aquele alimento, e começou a dividir os pães e os peixes, e entregava na mão de um discípulo que levava para aquelas pessoas, entregava na mão de outro para levar para outras pessoas. O fato é que aquelas pessoas todas, 5.000 pessoas, todas se alimentaram sem qualquer economia, sem qualquer dificuldade, sem qualquer falta do alimento. Um momento maravilhoso de Jesus e que nenhum de nós ainda consegue reproduzir o que Jesus conseguiu fazer. Feito isto, terminada a refeição,
Jesus orienta os discípulos que eles tomassem o barco já para o outro lado do mar, porque já era tarde, e a navegação noturna certamente ela é mais perigosa, dizendo que ele dispensaria o povo e depois estaria com eles. Os discípulos obedeceram e foram para o barco seguir caminho de volta. Jesus, então, tem este momento em que ele sobe ao morro e vai comungar com Deus, e aí nós vamos comentar depois, que é esta passagem exatamente que nos diz do versículo. E no momento seguinte, um outro momento também muito extraordinário, era a quarta vigília da noite, o equivalente a entre 3 e 6 horas da manhã. E o barco dos discípulos ainda estava no mar. Ocorre que eles tinham ventos fortes, o mar revolto, e eles não estavam conseguindo chegar. E para completar a dificuldade, eis que os discípulos veem um vulto passando sobre o mar, que imaginam ser um fantasma. Temem de medo. Quando Jesus se aproxima andando sobre as águas, acalmando-os, dizendo que era ele que estava ali. Aqueles discípulos que já tinham visto a cena da multiplicação dos pães e agora viam Jesus andando sobre as águas, não tinham o que imaginar. Pedro, entretanto, se aventurou a perguntar se ele também poderia andar sobre as águas. Jesus disse, sim, venha, chamou a ele. E Jesus efetivamente podia fazê-lo andar através da sua sustentação, desde que houvesse um circuito fluídico fechado aí. E Pedro saiu do barco e deu ainda 2 passos. Olhando com o olho em Jesus, ele conseguia se firmar, porque Jesus o sustentava. Mas quando teve medo, olhou para baixo e afundou, tendo sido salvo pelo próprio Jesus, que disse a ele que ele não havia tido a fé que precisava. Dentro desses momentos, parece que esse versículo perde até um pouco o sentido, mas na verdade não. Esta parte extraordinária nos chama a atenção, mas o conteúdo desse versículo é tão profundo, que vale a pena nós entendermos. Jesus constantemente subia aos montes. Por que ele subia aos montes? Por uma coisa simples, as cidades e as pessoas que habitavam aquelas cidades tinham energias mais densas. Distanciando um pouco das cidades, Jesus tinha mais facilidade de sintonia com Deus. E a cada momento de trabalho, em que terminava uma tarefa, Jesus subia ao monte e prestava contas ao Pai daquilo que ele tinha feito, de como havia corrido o seu dia, e buscava ali também a orientação do que viriam a ser os momentos seguintes e a força para os momentos seguintes. Esse ato de subir é um ato de sintonizar com Deus. Segundo Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, na verdade, no prefácio da obra O Ser Consciente, ela nos diz assim, que aquele que ora, ele fala com Deus. E aquele que medita, ele ouve a Deus. Ora, parece lógico que se Jesus, com toda a capacidade que tinha, assim procedia em todos os trabalhos que fazia, ao fim de cada tarde era a mesma coisa que ele fazia, como nós não devemos fazer a mesma coisa? Não uma coisa assim que seja um costume que vai dar certo porque eu estou imitando simplesmente ele. Mas faz todo sentido que nós fizéssemos a mesma coisa. E é o que nós devemos pensar. E é o que nós devemos buscar. Todo santo dia. Prestar contas ao nosso Pai daquilo que fizemos. E buscar forças com ele, para que nós possamos continuar e para que nós, como cegos que somos, diferentes de Jesus, consigamos entender onde está o caminho certo,
onde está a direção correta. Quando Emmanuel nos fala no seu termo inicial, esforço e oração. Esforço, ele está falando de trabalho. E a oração aí dividida entre a prece e a meditação. É importante para nós que primeiro nós entendamos o que é este trabalho. Quando Emmanuel está nos falando do trabalho, ele não está nos falando simplesmente do trabalho profissional que nós temos. Todos nós, indistintamente aqui presentes nesta terra, sejamos cristãos, judeus, de outra religião, de outro país, não importa quem seja, homens, mulheres, não importa a cor, todos temos o mesmo objetivo num mundo como esse. Evolução moral e intelectual. Nossa. Promover a evolução moral e intelectual do nosso próximo. E auxiliar na construção das coisas divinas aqui na Terra. Esta tarefa, este é o trabalho que todos nós indistintamente temos. E precisamos entender que esta tarefa, ela não se encerra com os ciclos da nossa vida. Ela se inicia quando começa a nossa encarnação e vai terminar tão somente no dia da nossa morte, do dia do nosso desencarne. É fundamental que nós entendamos isso. Ao longo de muitos tempos, foram surgindo religiosos que buscavam retiros e isolacionismo para adorar a Deus. O próprio Allan Kardec, como consta na pergunta 657 do Livro dos Espíritos, fazia alusão a isso. E a pergunta dele é muito coerente. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? E os bons espíritos que ajudaram a Kardec nesse trabalho da codificação disseram para ele o seguinte, que eles eram inúteis. Eles podiam não fazer o mal, mas também não faziam o bem. E não fazer o bem por si só já é um mal. Além disso, Deus deu a eles objetivos a serem perseguidos e eles, por oração, abandonariam aqueles objetivos. O crescimento intelectual, de onde viria? O crescimento moral, de onde viria? E como será que eles não cometiam mal? Não cometiam mal porque estavam afastados, estavam distantes. Será que tivessem a tentação, eles também não cometeriam mal como cada um de nós? E aí, neste caso, o cometer o mal pode ser uma forma de aprendizado. Não que o mal em si seja o aprendizado, mas perceber que você não consegue, quando tem o desafio, fugir dele, mas fugir estando à frente dele. Deus quer que pensemos nele, mas não quer que pensemos só nele. Todos nós temos o nosso objetivo aqui. E Deus, certamente desses que ficam nessas orações contemplativas, vai cobrar deles aquilo que eles não fizeram. Não adianta simplesmente a oração. E nós sabemos que temos o inverso, as pessoas que não têm nem um pouco de religiosidade dentro de si. Elas não se apegam a essa questão religiosa, é muito comum no nosso mundo. As pessoas acabam entrando na vida cotidiana, na vida materialista, em busca de dinheiro, em busca de poder, de crescimento, em busca de conforto, em busca de experiências de toda a sorte. São melhores do que aqueles primeiros num único sentido, que conseguem muitas vezes, pelo menos, alcançar um pouco de intelectualidade. Mas a moralidade lhes faltará. O socorro ao próximo também lhe faltará. Também não alcançarão. E cedo ou tarde, terão dois reveses. O primeiro é que a busca daquela chamada felicidade nunca chega. E quando ela chega com vazio interior. Não é que é quando ela chega, é quando acham que eles já poderiam ter, porque já tem todo o dinheiro que poderiam amealhar, sentem um vazio que é a própria alma
clamando aquilo que está faltando para ela e que ela não tem. E todos nós sabemos que tudo aquilo que eles tiverem alcançado, deixarão aqui e não levarão adiante. Há também um problema de entendimento nosso, em não confundir o trabalho material com este trabalho espiritual que nós temos. Aquele que se aposenta, por exemplo, imagina que está quites. Ele está quites com as coisas daqui da terra. Ele tem todo o direito de ter o seu descanso. Mas o seu trabalho, que diz respeito à sua intelectualidade, à sua moralidade, o trazer isso para o próximo, o ajudar as pessoas, este trabalho não se encerrou. Se ele durar 100 anos, até os 100 anos ele deverá estar com este trabalho na ponta de suas mãos, fazendo constantemente aquilo que ele puder fazer. E o que Jesus nos propõe é exatamente que esta oração, esta meditação, possa sustentar este trabalho para nós, favorecer este trabalho. Nós temos muita dificuldade de ouvir a Deus, por isso mesmo não obedecemos. Ou, quem sabe, não obedecemos porque não estamos despertos, mas se ouvíssemos a Deus, teríamos mais facilidade de compreender aonde está o trabalho, como ele deve ser feito e como nós devemos agir. Estaríamos fortalecidos para fazer a execução desse esforço chamado trabalho de forma correta, que é uma busca que nós devemos ter. Nós, aqui no mundo ocidental, ainda temos mais dificuldades com essa questão da meditação, né? As pessoas usualmente comentam que eu não consigo relaxar, eu não consigo me concentrar. Efetivamente, para quando se começa, não é fácil. As palavras vêm à nossa cabeça o tempo inteiro, nós não conseguimos esvaziar o pensamento para poder entrar num processo de mediunidade. Temos efetivamente muita dificuldade, mas é como exercício físico. Quanto mais se treina, mais se consegue resultados. Quanto mais se treina, mais profundo é o resultado que nós alcançamos. Nós, sobretudo, que vivemos aqui em uma cidade grande, não temos como arrumar aí um morro para subir e fugir dessas energias mais densas da cidade. Isso é um fato. Mas não que isto seja essencialmente necessário. Sabe-se que aquele que escolhe um local reservado para que tenha um momento de paz, um momento de calma, um momento a sós, um momento consigo mesmo, consigo e com Deus, na medida em que ele faz vibrações nesse ambiente com constância, ele praticamente santifica esse ambiente. Ele vai trazendo pelas auras das suas vibrações uma energia boa para todo o ambiente que ajuda a neutralizar essas densidades energéticas existentes nos nossos, num planeta como o nosso, numa cidade como a nossa. Nós, quando Gandhi teve uma oportunidade em que perguntaram para ele se ele queria ficar numa caverna oculto para que ele pudesse preservar a mediunidade dele. E ele disse que ele não precisava, porque ele já tinha uma caverna dentro dele, onde ali ele conseguia sustentar aquela espiritualidade dele. E é o que nós precisamos aprender a fazer, porque este processo de meditação, que no começo é um pouco forçado, um pouco difícil para nós, depois ele se transforma numa coisa automática, ao ponto de a nossa ligação com Deus permanecer viva, até mesmo nos ambientes mais densos. Deus, evidentemente, tudo pode. Somos nós que temos as dificuldades e por isso que devemos buscar sustentação dele, para que possamos vencer as nossas dificuldades. Uma coisa que é fato, nós conhecemos visualmente, ou assim, de conhecimento mesmo, de espíritos que sabemos que alcançaram luz aqui na Terra. Nós sabemos distinguir quais são. Gandhi foram deles, Buda,
Chico Xavier, o próprio Emmanuel, São Francisco de Assis, Jesus Cristo, não preciso nem dizer para vocês. Mas esses espíritos alcançaram luz e todos eles meditavam. Será que não há uma lógica que nós devamos pensar que se nós queremos também, em algum momento, fazer a nossa luz, nós não precisamos praticar a meditação no conteúdo como Joana de Ângeles falou, a oração para falar com Deus e a meditação para ouvir a Deus. É uma coisa que nós precisamos pensar. É isso que pode dar o caminho para que nós efetivamente cumpramos o objetivo que todos nós temos. Nisso nós somos iguais perante Deus, nos nossos objetivos, com certeza. Eu vou encerrar voltando só um poucão no tempo aí. Vamos a 20 séculos antes de Jesus. Moisés escrevia o Gênesis, e ali, segundo Moisés, Deus ordenou com as águas que criassem os peixes. E eis que os peixes foram criados. Ordenou a terra que nascessem as árvores, e eis que as árvores foram criadas. Mas quando foi a criação do ser humano, ele não ordenou que um ser humano fosse criado por ninguém. Ele disse que seria a imagem e semelhança dele. Mas basta nós compreendermos que se o peixe que está no mar, se eu retiro o peixe do mar e ele não está mais no mar, ele morrerá e o mar persistirá existindo. Da mesma forma, a árvore, se eu tirar da terra, ela morrerá. A terra continuará, mas a árvore morrerá. Meus amigos, nós a mesma coisa. Se eu não me conecto com Deus, se eu não estou neste universo de Deus, eu não viverei.